Me sinto feliz de estar aqui e obrigado por me acolher assim dessa forma. Me sinto em casa mesmo. Então é muito, para mim, muito gratificante, tá? De verdade mesmo, tá? É, é até difícil para mim poder falar sobre tudo isso que eu vou falar para vocês, porque são muitas coisas que aconteceram comigo que marcaram muito a minha história, a minha vida. Aos 7 a 8 anos de idade, mais ou menos, eu tive o meu primeiro contato com sexo. E fizeram coisas comigo, com uma criança, que eu não sabia o que era. E aquilo eu acredito que mexeu comigo, mexeu com o meu interior, mexeu com a minha cabeça. E para uma criança, né, é tudo muito novo, você não sabe o que significa isso, o que é. E aos 9 a 10 anos de idade, eu perdi a pessoa mais importante da minha vida, que era meu vozinho. Todos os dias, eu falava assim: vô, quem que é o neto que você mais ama? Ele falava: era você. Aquilo para mim era meu tudo, sabe? Eu me sentia importante, eu me sentia amado, acolhido. Os meus pais, eles me deram carinho também, deram amor. Mas o meu pai, ele não teve uma família presente para poder ensinar para ele o que era carinho, como poder ensinar para o filho o que era certo e o que era errado. Meu pai ensinava, mas ele ensinava da forma que ele aprendeu, na agressividade. Então ele batia muito. E aquilo fez crescer algo dentro de mim, ainda mais o ódio. E foi aonde que foi sempre piorando o desejo sexual. Eu, com 10 anos de idade, eu já começava a olhar as mulheres de uma forma diferente. Uma coisa que eu não conseguia me controlar. Eu não sabia como fazer. Então, aquilo sempre foi aumentando o desejo, aonde que eu olhava as pessoas com um desejo sexual. Muito, muito complicado poder falar sobre tudo isso. E a minha adolescência toda foi em base disso. Eu tinha amigos, mas não valorizava os meus amigos, porque a minha cabeça estava focada nisso, na vontade da carne, no desejo. E eu não sabia como fazer para sair de lá. Toda a minha adolescência foi assim. E aí aonde que vem? Não é só a pornografia e a masturbação. Vem as acusações. Porque aí é onde o inimigo começa a acusar a gente. Você não presta, você não vale nada, você não pode. Então virou um turbilhão de coisas na minha cabeça. Era um sofrimento muito grande. Eu achava lindo quando eu via um casal de mão dadas na rua, sabe? Eu achava aquela coisa mais romântica do mundo. E eu queria ter aquilo, mas eu não conseguia. Porque eu não conseguia ser fiel, eu não conseguia valorizar as mulheres. Eu estava com uma, logo depois eu queria estar com outra. E sempre foi assim a minha vida. Com o decorrer do tempo, as coisas foi cada vez mais piorando. E com 26 anos de idade, tive a minha filha, a minha princesa linda e maravilhosa, né? E eu achei que eu poderia mudar por causa da minha filha. Pior que não. Porque a gente só muda com Deus. Sem Jesus, a gente não consegue fazer com nossas forças. É muito difícil. E com um ano depois eu vim para a Europa, vim para cá. Hoje eu sei o porquê que eu estou aqui. Hoje eu entendo o propósito de vida de estar aqui, coisas que eu não sabia. Com 2 anos aqui, com um ano, eu conheci uma pessoa que me ajudou muito, que me estendeu a mão. Conheci uma mulher, uma pessoa incrível. E com 2 anos eu abri a minha empresa, comecei a trabalhar, comecei a ganhar dinheiro, comecei a inovar nos meus projetos. Eu sempre fui trabalhador, sempre fui uma pessoa que quis vencer na vida. Por fora eu estava maravilhado, mas por dentro eu estava todo arrebentado. Eu não tinha paz. O meu sorriso era um sorriso de inverdades. Muitas das vezes eu tinha amigos, mas eu não era amigo. Eu não sabia valorizar uma amizade. Na hora dos problemas, eu soltava a mão das pessoas. Era agressivo. Era uma pessoa que só se achava estar com Deus, mas Deus não estava dentro do meu coração.
Ele está com a gente, né? Mas aí a gente fala, ó, chega um pouquinho para lá e tal, né? E, infelizmente, mais uma vez, meu relacionamento acabou com essa moça. Por causa, de novo, da pornografia, de novo da masturbação. E as coisas começaram de uma forma, cada vez mais, eu não tinha controle. As acusações vinham à tona novamente. E aí já comecei a ter vontade de morrer, ter vontade de não viver mais, ter vontade de desaparecer, ter vontade de não seguir com o que eu acreditava. E a questão é que muitas das vezes a gente pede de Deus, fala, Senhor, me ajuda, Senhor, faz isso, mas a gente não quer pagar o preço. Porque é muito mais fácil a gente correr do que a gente ir e falar, eu quero isso, eu vou fazer, eu vou bater de frente, porque é essa vida que eu quero. E por a dor ser tão grande, eu não fazia isso. Eu corria de situações difíceis, de momentos difíceis. Então, quando era preciso me impor como homem, eu era um menino. Eu não era homem. E isso me doía muito, porque sempre que você acabava o ato, vinha aquelas acusações. Você não presta, cara, você não vale nada, você não vai a lugar nenhum. Você está aqui para quê? E mais uma vez a relação acabou. E aí, depois de algum tempo, perdi tudo. Perdi empresa, perdi trabalhos, tive que recomeçar do zero. E eu queria recomeçar com as minhas forças, mas não vai, cara. Não adianta a gente ir só com as nossas forças que não vai. A gente pode tentar, mas não vai. Fui parar num hostel. Eu estava tão ferido por dentro, que eu queria colocar a melhor roupa, o melhor perfume, para me mostrar para as pessoas, para as mulheres. Eu queria ir para certos ambientes, para onde elas pudessem me enxergar. Porque dentro de mim já não tinha mais nada. Eu não tinha amor, era só sentimentos negativos, eu não olhava para mim e falava, cara, você é lindo em Jesus Cristo. Era somente um vazio existencial, né? E muitas das vezes, quando eu chegava em algum lugar que elas não me notavam, aí era pior ainda. Né? Eu ia nas mulheres, às vezes, que estavam com menos roupa, às vezes para lá de Bagdá, porque eu também já sabia que eu poderia utilizar isso para obter o que eu queria, né? Que era o desejo, que era a vontade da carne. E um certo dia, eu não queria saber de Deus, e o mais engraçado é que quando você está nessa situação, a gente começa a culpar Deus de tudo. Mas a questão é tudo sobre nós, é como Davi, meu grande amigo, me disse, nada é sobre os outros, é tudo sobre nós. E aí a gente começa a jogar responsabilidade na nossa família, nas outras pessoas, nos amigos próximos. Mas a responsabilidade era minha, de querer uma mudança ou não. E eu não quis, mais uma vez. Aceitei aquilo para mim. Um certo dia, fui para o trabalho, voltei e entrei naquele famoso Tinder, né? E dei match com uma pessoa de Portugal. Ela me deu match também. Começamos a conversar, eu já achei que era uma paixão, que era amor, vamos ser felizes, vamos casar, vem para cá, vamos viver junto. Porque quando a gente tem esse vazio dentro, qualquer coisa serve. A gente tem que aprender a se cuidar do interior, a cuidar da alma, a cuidar da nossa cabecinha, para aprender que não é todas as pessoas que têm que ter acesso a gente. Eu não sabia disso, então ela veio. Com 2 semanas, estou dando uma resumida para vocês, que é um pouquinho grande, tá? O testemunho. Com 2 semanas, que ela veio, no primeiro dia que ela chegou, mais ou menos 3 horas da manhã, eu escutei uma risada diabólica dentro do quarto. Eu escutei algo, eu ainda acordei, olhei para o lado assim, mas fiz uma oração que não passou do teto. E continuei a dormir, vida que segue. Mais ou menos 2 semanas, cheguei do trabalho, ela falou, olha, vamos tomar alguma coisinha, porque embaixo tinha uma espécie de um bar, onde eu morava. Vamos tomar alguma coisinha? Eu falei, vamos. Chamamos mais um amigo, mais uma amiga, estávamos tomando, e mais ou menos meia-noite, esse cara não era evangélico, não acreditava em Deus, não sei o porquê que ele falou isso para mim, ele disse assim, Alex, você não está sentindo um clima estranho aqui? Eu falei,
tá um clima pesado, cara, tá algo estranho. E ele falou assim, você está escutando o que as meninas estão falando? Eu falei, não, não estou. Ele falou, olha bem o que elas estão falando. Eu falei, como assim? Eu achei que ele já estava birutão, né? Louco. Eu falei, como assim, cara? O que é isso? Que papo é esse? E ele me disse assim, não são elas que estão conversando. Aquilo eu fiquei maluco. E do mais sem menos ele olhou para mim e falou assim, por que você não vai lá no seu quarto, lê a Bíblia e fala com Deus? Estávamos num local todo perdido, músicas mundanas, uma situação com clima pesado e um cara fala uma coisa dessa para mim. Foi a primeira vez que Deus quis mostrar o amor dele para mim. Subi no meu quarto, comecei a orar, li a Bíblia e comecei a chorar e não parava de chorar. Era uma coisa que eu não queria parar de ler a Bíblia, não queria parar de orar, e eu chorava e eu não sabia por quê. Porque para mim eu já não acreditava mais em Deus. As minhas perguntas eram para Deus, por que criancinhas morrem? Por que pessoas estão tão feridas assim? Por que eu estou tão regaçado por dentro? Por que tem tanta guerra no mundo? Por que tem tanta coisa perdida no mundo? Onde está você, cara? Aonde você está? As minhas perguntas eram essas para Deus. E nesse dia, eu senti esse amor que eu não sabia de onde que vinha, como que era. Eu senti esse amor tão louco e eu não queria parar. Desci novamente para onde eles estavam. E a menina começou a me olhar com uma cara estranha. Eu sabia que era algo espiritual. E eu comecei dentro de mim, Senhor, me guarda, me protege, por favor, cara, me ajuda. Porque eu senti medo daquela situação. Mais ou menos umas 3 horas da manhã, a gente sobe com muita luta. Falei, vamos para o quarto. Dei banho nela com um carinho tão grande, cara. Eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu senti um carinho por um ser humano tão grande assim na minha vida. Abrimos a Bíblia para ler a Bíblia sentado numa cama. E eu comecei a ler a Bíblia e eu errei alguma parte. E na minha cabeça eu falei, deixa para lá, vou ler na parte de cima. Ela tirou a Bíblia da minha mão e falou, Alex, não. E ela leu toda a parte que a gente estava lendo. Quando ela terminou de ler, ela deitou na cama. E aí eu lembrei, falei, cara, eu não posso mais ser assim, eu vou fazer algo diferente. Porque se fosse antes, eu ia pegar a Bíblia, ia fechar, ia dormir. E de novo, aquelas coisas na minha cabeça. Então eu me levantei e falei assim, lembro como se fosse hoje. Eu falei assim, Jesus. Porque quando eu era pequenininho, eu ia na igreja com a minha avó, e eu escutava os pastores falando assim, o inimigo acusa a gente. E na hora do vamos ver, ele vai te acusar. E eu lembrei disso. Então o que eu fiz? Eu falei, Jesus, nesse momento, eu não aceito mais o diabo me acusar. Toda pornografia, toda masturbação, toda coisa errada que eu fazia, a partir de agora, está lavado pelo sangue do Cordeiro. E outra coisa, Jesus, eu quero um anjo na minha frente, um anjo atrás e 2 anjos do meu lado. Quando eu disse isso, ela caiu endemoniada. Te juro, cara. Eu nunca vi uma cena daquela para um cara que estava no mundo, todo errado, louco. De uma noite para o dia acontecer isso, eu acho que qualquer pessoa ficaria, né, em outro mundo assim. E ela caiu endemoniada e ficava, para com isso, para. Eu não sentia nem um pingo de medo, era como se tivesse algo me protegendo, e eu não via, mas eu sentia os anjos. Eu sentia 4 anjos, grandes, com asas enormes, me protegendo. Eu sabia que nada disso ela podia me fazer, nada de mal ele podia me fazer, porque eu estava lavado pelo Cordeiro. Porque eu quis mudança, né? Tudo na vida, gente, são decisões. Se a gente não decide mudar, não vai. O pastor pode ir na casa de alguém orar, a irmã pode ir na casa de outra pessoa querer orar, mas se a gente não tiver decisão dura de querer fazer diferente, de querer mudar, nada acontece. Foi uma situação tão difícil, porque ela gritando daquele jeito, se rebuçando assim, ela virou para o lado e começou a vomitar uma gosma marrom. Era uma gosma marrom e gritava, os olhos brancos para cima, aquela situação super complicada, e teve um momento que eu me senti como se minhas forças estivessem acabando. Então eu fui lá, abri a Bíblia e comecei a ler novamente, eu senti mais unção. Eu não queria parar de orar, cara. Ela estava lá louca daquela maneira, mas eu não tinha medo. E aí eu
expulsei, falei, sai. Ah, um detalhe. Eu achava, quando eu ia na igreja, que o pastor falava assim, manda fogo do Espírito Santo, manda fogo do céu. Eu achava que era charlatão. Eu achava que era pessoas para tirar o dinheiro do povo, sabe? Para usar aquilo ali como encenação. E eu fiz aquilo, eu falei, Senhor, manda fogo do céu, manda espada cortante. Aí que o trem ruim ficava louco, sabe? Era uma unção que eu nunca senti em toda a minha vida. Depois disso, quando eu cortei todos esses acessos, eu comecei a sentir algo espiritual muito forte. Eu comecei a ver e eu comecei a ouvir coisas que eu achava que não era possível. No segundo dia que isso aconteceu, eu escutei de madrugada, eu dormindo, mas eu estava como se não estivesse dormindo. Eu escutei ela falando assim, agora ele está na luz, temos que fazer alguma coisa. Escutei. No outro dia, novamente de madrugada, eu escutei ela falando línguas estranhas. Línguas que não é um português, não é um japonês, não é um francês. E eu comecei a ter visões espirituais. Eu vi, orando a Bíblia com o olho fechado, eu vi esse rapaz morto, de calça jeans, de blusa branca, cavanhaque, descalço, morto, com uma corda pendurada no pescoço. Eu repreendi o espírito da morte na vida dele. Com 4 meses, era uma vida tenebrosa dessa situação. Meu joelho, na outra semana, ficou desse tamanho. Tive um acidente, comecei a perder dinheiro, não tinha paz. Ela ficava toda rasgada assim, o corpo, toda rasgada. Era uma coisa insuportável. Estava frio, eu chegava perto dela e o suor caía. O suor caía. Pratos caíam, eu comecei a pregar o amor para as pessoas. Porque quando a gente aceita Jesus, a gente tem aquele amor pelas pessoas, a gente quer mudança, né? Quer transformação. E um dia ela entra dentro do quarto, ela olhou para mim e falou assim, você devia parar de fazer o que você está fazendo, você está mexendo com coisa grande. Eu sabia que não era ela. Porque como que uma pessoa em sã consciência vai falar algo para você do mais sem menos? Então eu sabia que aquele era espiritual. Largamos, com 4 meses mais ou menos de relação, não deu certo, a gente largou. E um dia, eu fui para o trabalho, Jesus não falava mais comigo. Eu não conseguia mais ouvir a voz dele, eu não conseguia mais sentir, ter visões. E eu falei, ele vai falar comigo hoje? Vai falar comigo. Fui para o trabalho, jejuei esse dia, voltei para minha casa, desliguei a luz na sala e falei para Deus assim, o Senhor vai falar comigo hoje, eu só paro de falar com você quando você falar comigo. E comecei a orar, muito. Eu catarro era muito, saía muito. E eu chorava muito. Dormi. E na minha cidade tinha um senhorzinho que ele pregava a palavra de Deus com uma motinha tão simples, cara, e com um sonzinho atrás, chiando, com o microfone. E eu achava muito lindo. Porque não é qualquer pessoa que tem essa maturidade, né? Essa vontade de fazer essas coisas, pelo preconceito. Tinha pessoas que nem davam moral para ele. E eu achava muito bonito dele fazer isso. E então, no sonho, na minha visão, ele veio, ele apontou o dedo para mim e falou assim, eu te livrei de um acidente, não temas, eu estou contigo. E eu acordei, Jesus caçando para mim, porque eu queria escutar mais, né? Não falou mais comigo, voltei novamente a fazer tudo de errado. Não suportei aquela dor, porque a transformação não é a gente falar, Jesus, me transforma, me ajuda. Cara, é um processo dolorido. Não tem milagre, assim, Jesus pode fazer milagre, eu acredito nisso. Mas é constante, cara, é dia após dia. Um dia você faz uma coisa, outro dia você quebra outra coisa, outro dia você transforma outra coisa, outro dia fecha a língua, outro dia... E assim, constantemente, Deus vai moldando a gente, vai nos melhorando. E eu não tive essa maturidade. E quando você volta novamente, aí os espíritos, eles vêm mais forte. Se a minha vida já estava difícil, triplicou. Aí que eu já passava 2 a 3 dias dentro do quarto, fazendo coisas indevidas, com pornografia. Eu já não conseguia me controlar, e aí veio a coisa pior. Eu já comecei a ter relações sexuais com mendigas de rua. A situação era tão complicada que eu não conseguia me controlar de maneira nenhuma. As dores no meu coração eram tão grandes, mas tão grandes, que eu já queria me matar. Eu já queria morrer, eu não tinha esperança.
Eu não acreditava em mim, eu era um sujo, eu não era ninguém. Ah, mas você, crentinho, que até pouco tempo fazia isso e agora está fazendo tudo isso, você é meu cavalo. E na verdade eu era o cavalo de Satanás, porque eu fazia tudo isso com as minhas próprias mãos, né? E não foi fácil. O tempo passou eu continuando com essa dor dentro de mim. Eu saía para as ruas e eu queria ser notado. O tempo passou e eu conheci novamente mais uma pessoa. E antes disso, eu fui para o Brasil e decidi comprar um carro. Mas eu decidi comprar esse carro não porque eu queria, era para mostrar para as pessoas esse vazio dentro de mim. Eu queria arrancar isso de uma forma e mostrar para eles que a favela venceu. Eu sou o cara, eu sou o bonitão, eu sou o cara da parada. Eu não tinha nada de bonitão. Porque eu tinha outras coisas, mas eu não tinha Deus, cara. Eu não tinha Deus. Às vezes eu até orava, mas eu não queria pagar o preço. E o meu paizinho, nós não éramos amigos, porque por causa dessas surras, por causa disso. E na verdade, eu achava que todos ao meu redor eram errados. Eu achava que muitas das vezes eu era perfeito. E depois desse tempo todo eu percebi que não eram meus amigos errados, não era a minha família, não eram outras pessoas, era eu. Era a forma que eu falava com as pessoas, era a minha agressividade, eram as minhas dores. Mas era tão intenso que eu não sabia como fazer ainda. Até sabia, mas não queria. Essa era a verdade, né, Gabriel? E fui para o Brasil, meu pai disse com essas palavras, meu pai não me disse por mal. É porque era uma forma dele me proteger e ele não queria que eu comprasse um carro dessa maneira. E meu pai me disse, Alex, o seu sonho vai virar um pesadelo. Gente, vocês não sabem como palavras têm poder. Não deixam sair qualquer coisa da boca de vocês. Não façam isso. Quando for sair alguma coisa, segura. Estiver nervoso, segura. Pede para Deus compreensão, pede para Deus maturidade, para a gente poder, segurar um pouco mais, cara. Porque eu sei que não é fácil, né? E meu pai disse, o seu sonho vai virar um pesadelo. E realmente, com 17 dias, eu perdi o meu carro, né, com o estelionatário. Ele levou o meu carro. De melhorar, ainda ficou mais pior. Porque eu não conseguia ficar um dia em casa com a minha mãe ou com a minha filha. Eu tinha que cometer os atos. Então, todas as noites eu saía, ou se eu não saía, eu estava com o celular consumindo pornografia. Era uma coisa que eu já estava doente. Doente mesmo, profundo. E a dor maior ainda não era porque eu perdi o carro, era pela palavra do meu pai. Então, se eu já não queria ser mais amigo dele, aí piorou mais ainda. Meus primos oravam para mim, meu primo falava do amor dele para mim, mas aquilo já não entrava mais no meu coração, porque o inimigo faz isso. Ele lança as setas, ele vai, e chega uma hora que você está com o coração tão fechado que você não quer mais, né? E aí você culpa todo mundo. Voltei para a Europa. Tentei recomeçar, não conseguia mais trabalhar. Fiquei 2 anos, mais ou menos, sem poder trabalhar, porque eu não conseguia, mexeu com a minha cabeça. Eu já falava, eu não quero mais dinheiro, eu não quero mais trabalhar, eu não quero... O dinheiro que eu tinha no Brasil, eu ficava mandando para cá para poder eu me manter, né? E às vezes fazia alguns bicozinhos com alguns clientes que eu já tinha, para poder me manter. E fiquei mais ou menos 2 anos. E olha como é que Deus trabalha na vida da gente. Eu conheci novamente mais outra mulher. E eu me apaixonei por essa mulher. Comecei a gostar. E por não ter maturidade como homem, por não passar o respeito, por não passar a segurança que uma mulher precisa, o relacionamento mais uma vez acabou. E eu passei a sentir uma dor tão grande no meu peito que eu já queria dormir todos os dias. Se deixasse, eu queria dormir 24 horas para não pensar nos problemas e nas dores. Porque é isso que a gente faz. Quando a gente está com tanta dor, muitas das vezes a gente quer fugir daquilo. E aí, muitas das vezes, aonde uns vai para pornografia, outros vai para briga, outros vai para cachaça, né? Cada um tem uma fuga. E eu fazia isso. E o que eu fiz? Os dias passaram
E eu disse para mim mesmo, eu vou mudar. Mas eu não quis mudar por Jesus, eu quis mudar para mostrar para ela que eu era capaz de reconquistá-la. Que eu era capaz de estar com ela ou com uma mulher melhor. Porque eu tinha soberba dentro de mim, eu tinha um ego muito grande. E eu falei, vou para a academia. Vou mudar a minha alimentação. E comecei. Mas, gente, não adianta. Vocês podem fazer o que quiser. Pode ir para a academia, pode mudar a alimentação, pode querer recomeçar. Se não for por Deus, não vai. Porque vai chegar uma hora que você vai cair de novo. E comecei a mudar. Porque eu queria mostrar para ela tudo isso. Eu queria mostrar para ela que eu era capaz de mudar e voltar com ela. E Deus que era bom, eu não buscava. Eu não buscava Deus. O tempo passou, nos separamos. E um dia eu estava dentro do meu carro, de frente ao líder. Eu acredito que foi a oração mais linda e mais sincera que eu fiz para Jesus. Eu lembro como se fosse hoje. Eu falei assim, Jesus, se você é esse Deus mesmo que abriu o mar vermelho, que multiplicou os pães, cara, assim, se você é esse Deus mesmo, cara, que ajudou tantas pessoas, que fez paralítico andar, que fez tantas coisas, cara, por que você não me ajuda? Me dá a sua mão, porque eu não aguento mais sofrer. Eu tô nos vícios de uma forma que eu não consigo mais me controlar de forma alguma. Eu não tenho paz, eu não tenho amigos, eu sou inimigo do meu pai. Está tudo errado a minha história, a minha vida, cara, e eu não quero mais isso, mas eu não tenho força. Me ajuda, porque eu não consigo mais sozinho. E se você não quiser me ajudar, então faz assim, já me leva logo então, porque eu não aguento mais. Eu chorava muito. Deus é muito louco a forma de trabalhar, gente, porque a gente acha que Deus trabalha da maneira que nós queremos, não tem nada a ver. Muitas das vezes é do jeitão dele. E aí eu fui fazer compras, voltei para casa e novamente coloquei uma roupa bonita, passei perfume e falei, vou para a festa. Porque eu queria aquilo, eu queria consumir aquilo. Eu sempre ia num local e nesse dia eu passei para um local diferente. Não me perguntem por quê. Passei nesse local e quando eu olho, tinha um pessoal dançando. Tinha um pessoal dançando. E outra coisa, depois que eu comecei a fazer academia, comecei a mudar a alimentação, eu procurei ajuda psicóloga. Só que não vai se também não tiver Deus. Eu acredito que a gente tem que unir as duas coisas. Tanto a área da psicologia e Jesus também, né? Porque ele é o médico dos médicos, né? E aí, nesse local, eu olho para dentro, eu vejo um cara dançando, né? Todo tatuadão a cara e tudo. Eu olho assim e falo, cara, esse cara é brasileiro. E eu sempre fui um cara que gosta de conversar, gosta de interagir com as pessoas, de bater um bom papo, né? De trocar uma boa ideia. E aí eu cheguei nele e falei, cara, tudo bem? É brasileiro e tal? Como é que você tá? Beleza? E aí a gente começou a trocar uma ideia, começou a conversar um pouco. Ele pegou meu número e falou assim, depois de uns 2 a 3 dias, a gente conversou, né? A gente trocou uma ideia. E ele me ligou e falou assim, vou ter uma reunião com um amigo meu, quer vir? Eu, não, cara, vai lá, é a reunião sua, fica tranquilo, fica em paz e tudo. Ele, não, insistiu, vem. E eu fui. E eu sou muito de analisar, né? Eu gosto de analisar assim e tal. E eu fui. Chegou lá, eu pensei comigo, eu falei assim, eu vou ver se esse cara é malandro mesmo. Eu vou ver se esse cara, ele se diz crente e não é. Vamos ver qual que é dele, porque há alguns dias eu perguntei para o Gabriel, qual é o melhor jeito da gente levar para as pessoas o evangelho? E ele me disse, o melhor jeito de levar um evangelho é sendo isso aqui. É sendo a palavra de Deus, né? É usando ela. Então é o melhor jeito. A gente não precisa falar bonito, a gente não precisa achar que é alguma coisa. É sendo isso aqui, gente. Através disso aqui a gente pode impactar a vida de muita gente. E mudar. Através de Jesus, né? E aí eu sentei na mesa com ele, que esse rapaz, que é o meu grande amigo Davi, está ali sentado. E com um amigo nosso também. E eu comecei a observar a conduta dele. Eu falei, porque muitos falam, né? Muitos podem vir aqui, falar bonito, colocar a melhor roupa, o melhor perfume, podem se mostrar que são de Deus, mas na verdade eles estão todo ferrado por dentro e estão todo podre por dentro. E aí eu comecei a ver a conduta dele. E todas as palavras que eles falavam eram de coisas boas, eram de coisas que elevavam.
Eu nunca vi eles falando de mulheres, de coisas erradas, ou que eu pudesse ver no telefone dele uma foto de uma mulher. E aí ele começou a falar o testemunho dele de vida para mim. E aí eu comecei a pensar. Falei, cara, se esse cara que era um drogado, que era todo errado, ele mudou de vida, eu também posso mudar. Por que eu não posso mudar? E nisso eu estava sangrando por dentro. Chorava todo o tempo e tudo. E todos os dias ele me mandava uma mensagem. Cara, você é lindo. Cara, você é semelhança de Deus. Cara, você é especial. Eu olhava para mim e falava, cara, como é que esse cara vê tudo isso em mim? Porque eu não acreditava em mim, eu não via isso nada em mim. Eles falavam de projetos, de sonhos, de coisas, e eu falava, gente, como é que esses caras veem isso? Como é que esses caras veem tanta coisa que eu não consigo ver? E eu ficava lembrando disso tudo. E todas as vezes que eu estava mal, que eu estava triste, que eu tinha as recaídas, que eu estava para baixo, ele me mandava uma mensagem e falava assim, eu não vou desistir de você. Eu só largo da sua mão, cara, quando você falar que não quer mais. E para mim aquilo ali me deu tanta força, cara, que nem o nascimento da minha filha conseguiu mudar, nem outras coisas que eram tão importantes para mim conseguiu mudar. Por isso que eu falo para vocês, não deixa de pegar na mão dos amigos de vocês. Não deixa de abraçar pessoas. Não deixa de dar um sorriso para pessoas. Quando você não tiver oportunidade, porque muitas das vezes a gente joga a responsabilidade para cima de Deus, gente. A gente fala, Senhor, vai lá, ajuda. Senhor, vai lá, faz isso. Mas e é nossa responsabilidade como cristão, gente? E aí, quem somos para alguém? Como a gente fala, o que somos para outras pessoas? Quem somos no escondido? Quem somos para nossas mulheres, para nossa família? Sabe? Quando a gente está lá na casa da gente, o que a gente é? Quando tem uma pessoa simplesinha que não tem o que de comer, que não tem nada, quem somos para essa pessoa? Será que a gente vai tratar ela como a gente trata todos aqui, com um sorriso no rosto? São perguntas que a gente tem que fazer para nós mesmos, gente. E isso é o Evangelho, sabe? E esse cara me devolveu dignidade, ele me ensinou que um abraço, que alguém confiasse em mim, cara, era tão importante para eu mudar de vida. Por isso que eu te falo, não é palavras, é viver. Porque se eu visse nele que ele era um cara promíscuo, que traía a mulher, que fazia coisas erradas, que estava, pecar, nós vamos pecar. Esse não é o problema. É redimir, ajoelhar e falar assim, me perdoa, cara, errei, vacilei, me faça novo. Agora, você saber que aquilo é errado e viver naquilo ali, Deus não está nisso. E eu vi isso nesse cara. A forma que ele tratava a sua mulher, com as pessoas, os projetos. Nada, ele falava, nada na minha vida entra se for coisas que não tem a ver de Deus. E eu comecei a me esperar nesse cara. E eu disse para Jesus, a partir de hoje, eu quero uma mudança na minha vida. Eu não aceito mais ser aquele de antes. Se tiver que me curar, eu vou me curar em todas as áreas. Vou me desbloquear. Eu quero ajuda. E assim foi feito. Transformei minha vida. Hoje eu sou liberto pela honra e glória do Senhor Jesus. Mas é uma decisão de todos os dias, gente. Não é fácil para ninguém. Cada um tem as suas dores, as suas lutas. Sabe? Todos os dias nós temos que vigiar. Todos os dias. Mas foi preciso. Porque hoje eu sei que muitos homens que não têm coragem de falar sobre esse assunto, porque é difícil, não está sendo fácil estar aqui na frente e falar sobre isso. Muitos homens sofrem calados, muitas mulheres sofrem calados por causa desse problema, porque a pornografia ela não acaba só com casamento, ela acaba com tudo. Começa pequenininho, vai aumentando, a pessoa já vai trair, já não tem mais a responsabilidade de homem, já começa pensamentos negativos na cabeça, e aonde que vai tudo por água abaixo. Então não vamos, gente, pessoas que sofrem com isso, não vamos deixar de lado. Vamos pedir ajuda, vamos falar com Deus. Fala, Senhor, cuida, cara, eu preciso do Senhor. Eu preciso de transformação. E para finalizar, eu quero contar uma coisa para vocês, que foi a coisa mais linda que se passou na minha vida. Eu orei para Deus e falei assim, Senhor, eu quero viver algo novo. Senhor, eu quero uma transformação nova. Eu quero que o Senhor me mostre algo que eu ainda não vi. Levantei, escutei, no outro dia, escutei um barulho por lá de fora da minha casa.
Eu achei estranho, falei, cara, mas o que é isso tal? Continuei a fazer minhas coisas, minhas faturas e tudo. Na hora do almoço, a mesma coisa, um barulho. Falei, deve ter alguma família na porta da minha casa. Coloquei minha roupa para fazer esporte, umas 5 horas da tarde. Que eu saio, tinha um mendigo na porta da minha casa. Esse mendigo, ele estava fedendo de uma maneira. Mas era uma coisa insuportável que eu não conseguia estar perto dele. Ele estava, tadinho, estava todo com cocô, sabe? Por tudo. E ele me olhou e falou assim, tem 2 dias que eu não como. Será que tem possibilidade de você comprar algo para mim comer? Eu falei, com certeza. Porque eu acredito assim, gente. Se for fazer algo para alguém, faça com amor. Então não faça. Se for fazer, faça do fundo do coração. Se for dar um abraço, dê o seu melhor abraço. Se for dizer para alguém, eu te amo, seja sincero. Diga, eu te amo de verdade. Porque a falsidade é muito grande, né? Tem pessoas que usam isso, né? E fui lá, comprei umas coisas para ele comer, comprei Coca-Cola, comprei uns negocinhos para ele comer. E falei, olha, fique com Deus. E fui correr. Mas algo dentro de mim estava queimando e eu não sabia o que era. E eu falei, parei e orei para Deus. Falei, Senhor, se era a tua vontade de eu fazer algo diferente, que o Senhor toca no meu coração e quando eu voltar ele esteja lá. Corri, quando eu volto ele estava no mesmo local. Cumprimentei ele, entrei para dentro da minha casa e eu falei, gente, eu acho que o evangelho é mais do que isso. O evangelho é mais do que eu falar, Jesus abençoa, Jesus cuida. Eu acho que temos que ser alguém para alguém. Tinha um amigo morando comigo, está quase acabando, tá, gente? Tinha um amigo que morava comigo e eu falei para ele assim, será que a gente poderia deixar ele tomar banho? E depois a gente joga um produto aqui dentro de casa, porque está insuportável. Ele falou, não, com certeza. Então fui lá, peguei um blazer lindo, separei para ele, separei uma calça vermelha, uma meia, uma cueca para ele, coloquei os cremezinhos para ele tomar banho, escova de dente, separei tudo do bom e do melhor para ele, das formas que eu poderia fazer. E ele entrou para dentro do banheiro e falei, olha, o senhor pode tomar o banhozinho do senhor o tempo que o senhor quiser. E ele foi lá, tomou o banhozinho dele. Ele saiu, abriu a porta, estava com a calça meio assim, que ele tinha um problema na perna, ajudei ele a levantar a calça. Ele olhou para mim e falou assim, eu posso sentar na sua cama? Eu falei, pode, claro. Eu falei, o senhor está bonitão, né? Eu falei, estou bonito. Todo cheiroso, com creme e tudo. Ele olhou para mim, nos meus olhos, e falou assim, por quê? Por que você está me ajudando? Por que você está fazendo isso por mim? Por que, cara? Je suis choqué, por quê? E eu falei para ele, assim, não sou eu que estou te ajudando, é Jesus. É Ele que está te ajudando, eu não estou fazendo nada para o Senhor. E o que eu quero dizer para vocês, que nesse momento, ele sentiu amor no coração dele, ele sentiu dignidade para a vida dele, sabe? Ele sentiu uma esperança no coraçãozinho dele, que alguém amou ele, que alguém abraçou ele, sabe? E foi Jesus que tocou na alma dele. E você sabe o que eu aprendi mais do que isso? Nesse dia eu aprendi e eu vi com os meus olhos que eu estava muito mais sujo do que ele. Porque não é fácil a gente viver o evangelho e falar e pregar isso de corpo e alma. É muito fácil a gente estar com isso aqui na mão. É muito fácil a gente falar que ama alguém, que a gente faz algo para alguém. Mas na hora do vamos ver, cara, é só por Jesus. A gente, ser humano, a gente é muito fraco. Então que Deus nos capacita cada dia mais, que Deus possa nos mostrar esse amor verdadeiro, né, cada dia mais. E que a gente possa fazer também pelos menininhos do Senhor. Para essas pessoas também que estão na rua. Porque imagina vocês a dor que eles sentem lá onde eles estão. Já pararam para pensar? Aquela dor que eles só querem se libertar. E muitas das vezes eles vão para a droga, vão para a bebida, né? Para tentar se aliviar. Mas o único que alivia e que transforma é Jesus. Então que Deus possa abençoar a gente cada vez mais, nos dar força. Que a gente seja essas pessoas, né? Buscando a Deus e acreditando na mudança. E glória a Deus por tudo. Que linda história, Alex. Muito, muito obrigado. Alex, quando você estava contando isso aí,
quando você ajudou o homem, eu lembrei de um versículo que está em Mateus 25, do 35 ao 40, que diz assim, Jesus falando, pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome e te alimentamos? Quando te damos de beber? Ou quando te vimos com sede e te damos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou preso e fomos te visitar? O rei lhe responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Diga. Uma coisa para vocês, desculpa. Só para dizer que hoje eu sou o melhor amigo do meu pai, a gente se entendeu, eu amo ele e agora nós somos amigos de verdade. Amém. O Alex disse que hoje ele é o melhor amigo do pai dele. Eles se deram super bem e ele está muito feliz com essa amizade com o pai dele. Reconciliou a amizade com o pai. Maravilha. Que emocionante. Que história maravilhosa. Essa é a transformação que Jesus faz na vida das pessoas que se entregam a Ele.